Eu sou Eduardo Guimarães e esse é o Blog da Cidadania. E a fila para apoiar Lula não para de crescer. Como dizia o marqueteiro de Bill Clinton, quando ele disputou a eleição com George Bush, é a economia, estúpido. A frase ficou marcada para lembrar as pessoas que o que mexe com a vontade eleitoral do eleitor, do cidadão, não é a economia. Se o sujeito está contente com a vida dele, se o bolso dele está normalizado, se não está faltando nada, se ele está empregado, é a economia que determina a direção do voto. E é por isso que esquerda e direita, através das décadas, não é, desde que se começou a eleger os governantes, é sempre o padrão de vida do cidadão que determina se ele vai manter ou tirar alguém que está no poder e se ele vai ou não ficar satisfeito com quem governa. No caso, o Lula, de novo, está começando a fazer a economia melhorar com uma rapidez, inclusive, surpreendente, talvez devido à experiência que ele tem. Mas a oposição a ele, principalmente na imprensa, uma oposição que gerou o Bolsonaro, passou a dizer novamente que pela terceira vez ele estava tendo sorte, não é? Então, alguns, como o jornal Estado de São Paulo, que se mantém firme na oposição, se mantém firme ao conservadorismo, né? O Estadão publicou um editorial dizendo que o Lula tem sorte, de novo. Na primeira vez e na segunda vez que ele governou, entre 2003 e 2010, que foi o período dos dois primeiros governos Lula, diziam que ele tinha surfado na onda das commodities. Commodities, aqueles produtos in natura, não é? Cereais, produtos agricultáveis, minérios, tudo que é in natura, que não leva a trabalho industrial, é chamado de commodity e é um jargão usado muito mais, inclusive, para exportações. Não é? O Brasil, basicamente, é um exportador de commodities, de produtos in natura. Os produtos manufaturados por nós são caros demais para o mercado internacional. Eu trabalhei muito tempo com exportação, né? Eu cheguei a ter uma empresa exportadora, então eu posso dizer para você que o Brasil é um país que realmente ele só exporta commodities por conta da ganância do empresário brasileiro, principalmente o industrial, o comercial também, não é? É uma sede de lucro rápido, fácil e alto. O empresário brasileiro ele faz todos os negócios como se fossem o último, o primeiro e o último. Não é? Eles querem ganhar tudo naquele negócio e dane-se o futuro. O que acontece é que realmente a gente não consegue exportar produtos manufaturados. E como exportador de commodities, como o Brasil passou a exportar muita soja, por exemplo, para a China, muita exportação para a China, o que fez o Brasil bombar na década passada e na primeira década do século XXI com o Lula, foi o fato de que ele foi explorar mercados que os outros presidentes não queriam explorar, como, por exemplo, a China e a África. Mercados riquíssimos e, como dizia o Lula, que tem dólares tão verdes quanto os dos americanos e dos europeus. Bom, o fato é que o FMI discorda do Lula, Bom, o fato é que o FMI discorda dos que dizem que Lula está tendo sorte. O FMI, inclusive, se diz surpreso com a evolução da economia brasileira, com a arrancada que a economia brasileira está dando, e diante dessa arrancada na economia, que nós vamos ver aqui nas matérias, o que acontece? Está se formando uma fila para apoiar o Lula.
uma fila grande que não para de crescer e formada por gente que já foi aliada do Lula e está voltando e que estava inclusive com o Bolsonaro, não é? E até desafetos históricos. Então vamos ver essa fila para apoiar o Lula que está se formando no país devido aos resultados da economia que fazem os inconformados tentar inventar a história da sorte e que faz com que os inimigos políticos ou os adversários ou aqueles que estão de outro lado queiram apoiar de novo, queiram voltar para o time que está ganhando, porque ninguém aposta em time que está perdendo. Como o time do Brasil está ganhando, a tendência de apoio ao Lula é explodir. A gente já vem dizendo isso há bastante tempo aqui no blog da Cidadania, e você vai constatar nos próximos anos. Não esqueça do que eu disse lá atrás, que isso ia acontecer, e não esqueça do que eu estou dizendo agora, que tudo isso vai aumentar. Vamos ver as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. Veja só, bolsa dispara e dólar cai com aprovou geral na Câmara. Vamos simplificar a matéria. A bolsa dispara e dólar cai com aprovou geral na Câmara é a história de que a bolsa e o dólar, a bolsa subindo e o dólar caindo, dizem que a economia está indo bem, que os agentes econômicos têm confiança na economia. Então começam a comprar ações, a moeda brasileira se valoriza com o dólar caindo, porque realmente a expectativa em relação à economia do país melhora. Bom, na verdade, isso contraria o que diz o Estadão, por exemplo, e outros veículos aí que têm má vontade com o Lula. A Veja também tem feito muito isso. Lula dá sorte com a economia na largada, mas incertezas ainda param sobre o percurso do governo. Dá sorte na largada, essa largada já tem 6 meses e os números só fazem melhorar. E aqui você vê a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que disse que aquela história das commodities no governo Lula era conversa. Lula foi a melhor fase da economia brasileira nos últimos 30 anos. Não é? Essa é uma matéria que foi divulgada em 2010 ao fim do governo Lula. E aí eles diziam que era sorte, como diz o Estadão, e continuam dizendo. Assim, quando o Lula erra ou quando as coisas não vão bem, a culpa é do Lula. Quando as coisas vão bem, a economia melhora, ele tem sorte. Quer dizer, errou, é o culpado. Acertou, o mérito não é dele. Isso sempre foi assim, mas o povo não lê jornal, né? Por sorte o povo não lê jornal, apesar que não são todos os jornais. Hoje a economia e tudo que aconteceu com o Bolsonaro mudou um pouco a cabeça da mídia. Eu já vou mostrar para você. O FMI dizendo, assim como a FGV, que a economia brasileira tem surpreendido para cima. Não é? Tanto o FMI como a FGV discordam dessa história de sorte do Lula. E com isso a bolsa dispara, o dólar cai, como eu já mostrei. E o que acontece? Começam a migrar pro barco do Lula aqueles que entraram no barco do Bolsonaro, que está caindo em desgraça. A situação do Bolsonaro não para de piorar, não é? Os processos se avolumam, as condenações começam a aparecer e em breve nós vamos ter o Bolsonaro vendo o sol nascer quadrado. Você pode esperar isso, porque é inexorável. Comunistas do PL, como foram chamados, 19 dos 99 deputados do partido de Bolsonaro, e eles têm histórico para o governo Lula. Quase 1/3 dos parlamentares votaram na Câmara a favor das iniciativas do Executivo, como o novo arcabouço fiscal e as medidas provisórias do Mais Médicos e da reorganização dos ministérios, agora a reforma tributária, etc. E esse movimento no partido Bolsonaro tem a ver com o apodrecimento do poder político dele. Não é? Ele está perdendo cada vez mais poder político. E aqui uma informação que
ela extrapola, inclusive, aquela dos 19 deputados. Né? Em estados bolsonaristas, outros deputados de partidos que são refratários ao PT também, não é, começaram aí a se aproximar do Lula, votaram sim pela proposta da reforma tributária e, mais uma vez, a situação da economia começa a favorecer o governo Lula. E isso está se reproduzindo também na mídia. Né? A gente viu as imagens do Silvio Santos com o Bolsonaro durante bastante tempo, não é? Durante o governo Bolsonaro inteiro, aquela união dele, e agora o Silvio Santos parece que não quer se afastar do poder. Né? São 4 anos que o Lula tem pela frente, e aí, em reunião com representantes do SBT, pedida pelo SBT, a cúpula do SBT foi se reunir com o Lula, e ele recebeu ligação do Silvio Santos. Enquanto isso, aqui a informação: Silvio Santos exagerou com Bolsonaro, mas sempre bajulou presidentes. Não é? Ele bajulou todos os presidentes desde a democratização. E aí o que é que ele fez? Ele ligou para o Lula para conversar com ele. Não é? A presidente do SBT, Daniela Beirute, e a apresentadora Patrícia Bravanel, ambas filhas de Silvio Santos, estiveram nesta semana no Palácio Planalto, em Brasília, para o encontro com o Lula, e durante a visita o Silvio Santos ligou, foi uma estratégia dele para falar com o Lula, e para isso ele botou a cúpula do SBT lá para falar com o Lula e ligou para tentar se entender, porque ele tem medo, inclusive, de perder verbas da SECOM. Né? E o Carlos Alberto Nóbrega, o humorista do programa do SBT A Praça é Nossa, que havia dado uma entrevista na segunda-feira passada para o jornal, para um jornal, dizendo para o Roda Viva, o programa Roda Viva, dizendo cobras e lagartos do Lula, que ele não tinha diploma, que era um analfabeto, voltou atrás após o chefe ligar para o Lula e se entender com ele. O sujeito volta atrás e diz que crítica a Lula foi infeliz. O humorista causou polêmica ao criticar o presidente por não ter um diploma acadêmico. Nóbrega, que também disse ter votado em Bolsonaro em 2022, diz que Lula aprendeu com a vida, que é a maior escola. Veja como as pessoas não têm vergonha na cara, não é? O sujeito vai publicamente num programa como Roda Viva, diz que o Lula é um analfabeto, que ele não poderia ser presidente do Brasil, que por isso que o Brasil está na situação que está. Eu não sei que situação que está, porque a situação está melhorando, como você viu, né? Mas ele achou que estaria agradando o chefe falando mal do Lula. A hora que ele vê que o chefe está apoiando o Lula, está querendo se entender com o Lula, ele muda completamente, de uma semana para outra, muda todo o discurso. É vergonhoso, né? E você veja que até a Globo News, né? Assim como o SBT, a Globo News já está nessa desde a eleição do ano passado, não é? E aí esse Poder 360, que é um dos poucos que ainda se mantém meio refratários a Lula, diz que a Globo News está para o Lula como a Record esteve para o Bolsonaro. Não é verdade, claro que não é verdade, porque a gente sabe a relação da Globo News com o Lula, que há, não só da Globo News, mas das Globos para o Lula, há apoio, sim. Na eleição a Globo se aproximou muito do Lula, não é? Mas não tanto quanto a Record esteve para o Bolsonaro, porque ali tinha negócios estranhos, tinha muito dinheiro que estava sendo dado. Seja como for, minha amiga, meu amigo, a questão é essa: o Lula está sendo favorecido, inclusive pelo aprendizado de setores da direita, com o que está acontecendo com o Bolsonaro. Com o que aconteceu, a mídia abandonou o Bolsonaro e apoiou o Lula na disputa contra o Bolsonaro, porque sabe que o Bolsonaro ia afundar todo mundo, ia afundar a Globo, ia afundar todo mundo. E agora a mídia realmente mudou
E com isso a classe política, que também não sobrevive sem o governo, também está pulando no barco dele. E a tendência da economia é melhorar simplesmente porque está sendo feito o que precisa ser feito. Não tem tanto mistério assim. O próprio Lula disse várias vezes o seguinte: é fácil governar o Brasil. É só você fazer o que precisa ser feito. Acontece que o Bolsonaro ele tinha muitos compromissos com empresários, com banqueiros, e ele colocava os interesses desses caras na frente. Por isso que a economia estava piorando, porque para você atender o que essa turma do agronegócio, bancada da bala, evangélicos, o que eles querem, você prejudica o cidadão comum. Então eles ganham apoio, ele ganha apoio, por exemplo, dos parlamentares eleitos à base do dinheiro, não é? Mas o povo se dá mal. E aí o Bolsonaro perde poder e entra o adversário. É isso que eles não entendem, né? Por exemplo, o que fizeram Temer e Bolsonaro com a reforma trabalhista. A primeira ação do Bolsonaro quando chega ao poder, qual é? Fechar o Ministério do Trabalho. Com isso ele fechou também a fiscalização de trabalho irregular, gente trabalhando sem carteira assinada, trabalho escravo. Ou seja, a direita não consegue se manter no poder, minha amiga, meu amigo, porque ela entrega o país para os endinheirados e aí o povo começa a se dar mal, né? Então vem aí o Lula, a economia deve melhorar ainda mais, as medidas estão sendo tomadas, o investimento externo no país está aumentando drasticamente e aí o que se tem que fazer agora é aproveitar essa melhora, a subida em popularidade do Lula e acabar com a extrema-direita. Porque se não se acabar com a extrema-direita, este país vai voltar no tempo como voltou com o Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.